Olá, você acompanha agora o canal Viletim. Toda a nossa programação é desenvolvida em parceria com a TV Metropolitana. Eu sou o Romualdo da Cruz Filho, do viletim.com.br. Nesta edição, nós vamos conversar com o mais novo presidente da Coplacana, Marcos Fará, um homem que dedicou a vida ao agronegócio e à empresa, não é? Uma cooperativa de renome em todo o Brasil, de suma importância para diversos setores deste mundo de negócios que alavanca a economia nacional, correto? Então, nesse sentido, ele vai apresentar um panorama geral de como está a realidade do setor e, no decorrer disso, nós vamos falar, inclusive, desses aspectos técnicos de gestão de uma empresa que está hoje representada em boa parte do território nacional. Tudo bem com o senhor, Marcos? Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês, né? Poder falar um pouquinho do nosso negócio, falar um pouquinho de cooperativa, cooperativismo, do agro e daquilo que a gente está envolvido aí no nosso dia a dia. Agradeço o convite aí para poder participar com vocês aí. Espero agradar vocês aí com um papo gostoso, uma Legal. prosa boa. Você tem, por natureza, seu estilo é simpático, isso ajuda muito, obrigado, viu? Muito obrigado. Marcos, então a gente precisa conhecer um pouco esse setor, né? Porque quando fala o agronegócio, quando você recorta por região, cada região tem a sua especificação, a sua tendência natural. Sim. Quando você fala da Coplacana e do agronegócio regional, o que basicamente nós estamos falando? Sobre o que, né, basicamente, nós estamos falando? Boa pergunta. E muito abrangente também, Romualdo. Na realidade é o seguinte, a Coplacana, ela fez 75 anos no ano passado, estamos indo para 76 anos agora. Em outubro que vem, completamos 76 anos de fundação baseada na canavicultura, ou seja, na produção de cana. Isso voltado para produtores, aqueles que produziam cana e vendiam para as usinas da época, para os engenhos e tal. Então, a cooperativa tem a sua natureza, o seu DNA muito forte, voltado para cana, produção de cana, e os seus produtores. No entanto, a cooperativa, na sua abrangência hoje, ela está em 5 estados, representada em 5 estados onde nós temos filiais. Mato Grosso do Sul, São Paulo, que é a mais antiga, tem o maior número de filiais, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Mas também nós fornecemos produtos, insumos, serviços para produtores que estão em outros estados também. Então, a abrangência da cooperativa hoje está nesses 5 estados e a cana, hoje, ela participa com 58% do nosso negócio. 42% já é destinado à diversificação. Então, nós trabalhamos com grãos, ou seja, soja, milho, sorgo, algumas regiões do estado de São Paulo, que são regiões mais propícias à produção de grãos também, outros tipos de grãos, como até trigo, nós temos áreas de trigo. Então, imagina a diversificação do negócio da produção. Em outros estados, nós temos também fortemente o trabalho em 3 grandes culturas, que é a cana-de-açúcar, soja e milho. E aí vem pecuária, vem tradicionalmente todo um trabalho que se faz hoje com a modernidade e a inovação. Trabalhamos com agricultura de precisão, trabalhamos com aparelhos de irrigação, com máquinas, com implementos. Considerando essa área de abrangência da Coplacana, você tem ideia do PIB que ela representa? Puxa vida, hein? É complicado, porque o estado de São Paulo, inclusive, alavancou em primeiro lugar no ranking do agronegócio nacional, correto? O estado de São Paulo hoje, em cana-de-açúcar, é o maior estado produtor. Contribui com quase 60%, 50% e alguma coisa, quase 60% da produção de cana no Brasil. Então, olha a pujança que tem o setor sucroenergético no nosso estado, né? E outros estados também estão se tornando pujantes na produção de cana, mas também em outros tipos de cultura, né?
Então, Mato Grosso do Sul, por exemplo, tem uma área muito grande de cereais. Goiás também é a região que a gente trabalha, uma área muito grande de cereais. E a cana chegou depois. Então, essa diversificação, ela dá uma segurança tanto para o produtor quanto para a cooperativa, para a sua perenidade, né? Primeiro que cana-de-açúcar, por tradição, a gente trabalha há 75 anos, e já temos aí aproximadamente 15 a 20 anos trabalhando com outras culturas, diversificando mais a produção nessas áreas onde a gente atua. O velho fornecedor de cana, não é? Aquele pessoal que nasceu junto com a Copla Cana, digamos assim, precisou se atualizar, porque o mundo do agronegócio ele tem uma dinâmica extremamente veloz, inclusive em termos tecnológicos, nas últimas décadas, e foi um salto gigantesco. E para que isso pudesse acontecer, houve também, creio eu, uma conexão com as gerações mais novas, né, filhos de produtores, e toda essa conexão para que o setor não ficasse estagnado, exigiu um desempenho da Copla Cana muito grande. Muito. Você fez uma pergunta que é fantástica do ponto de vista da atualidade nossa. Uma empresa com 75 anos, muitos que foram dos seus fundadores de uma geração não estão mais conosco. Isso foi sendo transmitido de pai para filho, de filho para neto, aquela coisa toda. Nós temos hoje um panorama, na vida que nós temos hoje, na modernidade, no mundo atual, um trabalho muito intenso com essas novas gerações que chegam, né, no mundo dos negócios, no mundo do trabalho, no mundo produtivo. E a Copla Cana também está enxergando isso, entendeu que isso é preciso. Então, nós temos trabalho com o núcleo jovem, pensando em sucessão, em capacitação, em organização lá na propriedade rural. Esses jovens vêm sendo capacitados e orientados de como trabalhar, de como suceder na sua família, no seu negócio familiar, mas também, daqui a alguns anos, quem que vai estar tocando a cooperativa? São os jovens de hoje. Então, esse pessoal precisa estar muito conectado com a atualidade. E para estar conectado com a atualidade, a gente precisa entender bastante que mundo nós vivemos e como a gente vive, né? Então, pensando num ponto importantíssimo que junta tudo isso, talvez esteja aí muito em moda, mas na realidade é uma verdade que a gente constrói junto, que é o tema ESG, né? Ambiente, social e governança. Então a gente começa a trazer essas novas gerações para esse mundo, né? Tem que ser sustentável. Temos que trabalhar com sustentabilidade. Digamos, são categorias construídas ao longo do estudo da própria realidade do setor. Né? Em todos os setores eles precisam encontrar esse equilíbrio. Então, esse ESG, como uma categoria, ele ajuda a dar um foco mais definido para que o empreendedor se oriente. Com certeza. E aí, terminando, a gente vai conversando, vai devaneando um pouco, mas, na realidade, quando você me pergunta assim, esse mundo de inovação, esse mundo tecnológico, que envolve a produção, produtividade, melhor forma de produzir, né, com baixa emissão de carbono, protegendo a parte ambiental, protegendo todas as áreas de um ambiente seguro dentro da propriedade. E também, para isso, precisa capacitação, precisa entendimento, precisa estudo. E é isso que a Copla Cana também ela faz com seus cooperados. Porque veja bem o seguinte, o modelo cooperativista, dentro daquelas questões que a gente estava batendo um papo antes e tal, o modelo cooperativista ele tem algumas diferenças, pensando no modelo do mundão aí das SAs. O modelo cooperativista, ele é assim, olha, a empresa, o principal da empresa são as pessoas. O ponto principal da empresa são pessoas. Então, as cooperativas, elas são formadas por pessoas e não por capital. Ou seja, não é quanto a pessoa investe, mas o poder dela humano de se desenvolver e produzir. Ali dentro da cooperativa. E a cooperativa,
ela tem vários ramos dentro do cooperativismo, né? Nós participamos do ramo agropecuário, mas tem do ramo da saúde, né? Tanto da medicina quanto da odontologia, tem cooperativa de trabalho, cooperativa financeira. As financeiras estão aí crescendo bastante, né? Vê Piracicaba hoje, tem um número bastante significativo de cooperativas de crédito ou cooperativas financeiras. Aí depois tem o ramo da educação, o ramo da eletrificação rural, tem vários ramos dentro do cooperativismo. Nós somos do ramo agropecuário, uma cooperativa singular. E aí, essas cooperativas são baseadas, são lastreadas por 7 princípios. Um dos princípios é conhecimento, informação, orientação. Tem outro princípio que é onde uma cooperativa está, ela interagir com a sociedade local, interagir com essa comunidade. Então, esses princípios nós temos que seguir à risca. São fundamentais para que a gente comece a ter, na vida dentro de uma cooperativa, o entendimento que esses princípios, todos eles fazem sentido se for por pessoas. Então, a gente trabalha com pessoas, por pessoas e para pessoas. A hora que a gente começa a pensar assim, essa empresa cooperativa, ela tem um modelo onde pensa na pessoa, pensando em cada pessoa, eu estou pensando na família delas dentro do quadro social da cooperativa. Então, faz parte da estrutura de uma cooperativa se manter e lastreada nesse conceito. Quando a gente pensa em melhorar o sistema de produção, melhorar a capacitação, melhorar o conhecimento, eu estou levando isso dentro dos princípios para que ele melhore a produção, que ele trabalhe com mais tecnologia, que ele trabalhe com mais capacidade, mais orientação, e isso vai se espalhando. Então, assim, você dissemina um conceito e é uma forma de você produzir no conceito cooperativista. Marcão, mas existem, né? É legal, eu estou chamando de Marcão já porque assim, a gente tem uma certa intimidade. É assim, é o Marcão mesmo. É o Marcão, não tem jeito. Não tem jeito. Mas é interessante a gente observar que para que a gente tenha também um bom desempenho, a gente precisa ter a dinâmica do mercado em sintonia. Porque quando há uma queda do preço da cana, quando há qualquer conflito internacional, quando há qualquer interferência política, isso tudo acaba desorganizando as finanças, inclusive dos produtores. Porque se a cana está com preço baixo, eu estou descapitalizado, o meu investimento na próxima safra vai ser inferior e isso vai criar uma cadeia negativa, né, um desencadeamento negativo que vai só sucateando, digamos assim, minha capacidade. Isso tudo é pensado também pela cooperativa, ou seja, os aspectos não só de aprimoramento, mas quando o produtor tem que enfrentar uma defasagem ocorrida. Lógico, nós estamos pensando em pessoas e esse desenvolvimento que a cooperativa promove é ajudar o cooperado a ganhar mais. Porque em cooperativa, tem muita gente que acha que cooperativa é um órgão público, um órgão não é, né? É uma sociedade de um modelo diferente, mas é uma sociedade de pessoas, é uma instituição privada. Claro. Né? E a cooperativa auxilia o seu cooperado. E vamos entender que o cooperado, quando se associa, ele tem a cota capital, ele passa a ser um dono da cooperativa. Então, nós somos eleitos lá e temos uma equipe grande trabalhando para que essa instituição, essa entidade, é mais do que uma empresa, uma cooperativa, é uma entidade, porque ela pensa e trabalha por pessoas. Então, a gente tem que auxiliar o cooperado a ter suas finanças regradas, ter produto na hora que precisa. E tem uma coisa que você falou interessante, né? Nós temos muito trabalho com cana-de-açúcar. E o mercado em si, nós, embora cooperativa, mas a gente está sujeito à lei do mercado, ou seja, a lei de oferta e procura, baixa de preço, baixa internacional, preços internacionais de produtos, preço internacional de açúcar. O açúcar é uma commodity, então ela auxilia pelo câmbio do mercado internacional. Também. Mas esse mercado todo, como é que ele é regido? Ter ou não mais disponibilidade de produto. Quanto mais disponível produto no mercado, menor preço.
quando isso está equilibrado, existe assim na linha do tempo um ganho mais equilibrado. Não fica uma oscilação tão significativa do ponto de vista de você conseguir ajustar, administrar suas finanças. Mas tem um ponto importante que a cooperativa, também vendo esse aspecto, né? Só a produção de cana, você está com uma produção só, você está com uma produção. Ou seja, só tem os ovos estão todos numa cesta única. Numa cesta única. E isso aí, a gente resolveu trabalhar mais a diversificação. Por isso que a gente vem há mais ou menos aí de 15 a 20 anos trabalhando para melhorar essa diversificação, chegando hoje a um trabalho legal da cooperativa, investimentos nessa parte aí, poder lastrear mais a cooperativa e o seu cooperado, produzindo grãos, né? O açúcar e o etanol, nós temos limites quanto a atingir o mercado. Então, a gente produz matéria-prima, chega na esteira da usina, a usina transforma o açúcar que tem na cana em açúcar cristal, ensaca, e depois parte dessa cana vai para a fabricação de etanol. Assim, depois tem outros tipos de açúcares, de álcools, mas assim para que se entenda mais fácil. Mas é interessante que quando o caminhão chega naquele ponto, é medida a sacarose ali. Isso, e ali que ele vai saber se ele vai ser uma safra bem-sucedida ou vai ser uma safra penosa. Analisa a matéria-prima para ver como é que ela está, quanto de açúcar que tem para a formação do preço da cana. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: quando a gente conseguiu se capacitar, se ajustar internamente, ter condições de trabalhar com outras culturas, isso faz com que o produtor também tenha a opção de trabalhar com outra cultura. E essa outra opção de trabalhar com outra cultura significa que ele está verticalizando a produção dele. Ou diversificar, ele consegue lastrear um pouco mais a produto dele. E é interessante até para o meio ambiente essa diversificação, correto? Também, né? Também. Você tem ganhos ambientais também nessa rotação de cultura, né? Mas o fato é o seguinte: quando você diversifica, você diminui o seu risco, né? E você tem um pouco mais de equilíbrio no seu sistema de produção. Porque, veja bem, a produção agrícola, agropecuária, é uma produção que ela não é hermeticamente fechada. Ela não está coberta, ela não está fechada, não está protegido do sol, da chuva intenso, do vento, né? É uma produção a céu aberto. Ou seja, qualquer variação de temperatura e pressão, nós temos um impacto. Isso, a gente consegue um monte de coisa. Trabalhar bem o solo, ter uma máquina boa, poder ter o fertilizante defensivo, o controle, né? O combustível, tudo na hora certa. Só tem uma coisa: ninguém pode ir com o tempo, né? Para isso a gente também tem um trabalho aí, vamos ter um controle, vamos ficar fazendo acompanhamento, como é que está o clima, como é que não está. Mas acontece o seguinte, né? Ele é mais assim, sujeito a mudanças bruscas, e isso prejudica um pouco a agricultura. Esse ano nós tivemos, né? Então, isso que eu ia perguntar para você. Inclusive, tem o Laninha, o El Niño e toda essa oscilação climática que acaba reduzindo a chuva ou a chuva vem excessivamente. Isso danifica o plano do agricultor. Isso mesmo, né? Então, não é arriscar, né? Mas a produção agropecuária, ela tem risco maior do que outros tipos de produção. Nós estamos na produção primária, né? Produção primária, ou seja, produção de alimentos, né? Parte desses alimentos dependem de clima, né? Quando a gente tem produção em ambientes controlados, como a parte de horticultura, em estufas, em ambiente controlado, irrigação, nós estamos trabalhando firme com irrigação também. Por quê? Porque a gente consegue ter controle sobre a cultura que nós estamos trabalhando. Para tentar minimizar o impacto da natureza, da diversidade da natureza. Isso. Mitiga impactos, pode maximizar o seu investimento e produzir mais. Mas, mesmo assim, nós tivemos, há pouco tempo, mesmo com irrigação, regiões que produziram menos do que sem irrigação, porque a intensidade solar foi imensa, né? Foi uma intensidade
A planta também sofre. Essa última safra, ela caiu a produção ou manteve-se estável? Em algumas regiões que teve o efeito clima muito forte, nós tivemos uma perda de produtividade, principalmente em soja, milho, atrasou safra, né? Tem safra, tem soja entrando ainda nos nossos armazéns, mas o fato é que atrasou tudo, né? Mas você tem a dimensão do impacto? Como que vocês medem esse impacto? Olha, hora que fechar a safra como um todo. É um momento. E aí a gente vai vendo também, né? O produtor plantou tanto e ele não colheu tudo aquilo que ele iria colher, né? Como previsibilidade, normalmente ele tem aí uma contabilidade da produção dele durante os anos, e esse ano aqui foi muito mais baixo em termos de soja em algumas regiões. Tá? Voltando a esse aspecto da... Cana foi boa produção. Foi boa a produção. Muito boa de cana. Em relação à diversidade, né? Você tem a diversificação de culturas. Você tem o Copla Campo, que é um evento que já se tornou tradicional, organizado pela Copla Cana. Justamente. E também ela é um monstruário do avanço da tecnologia, do avanço das relações, do avanço em geral, né? Para que o produtor possa perceber em que estágio está o seu setor. Você lembrou bem, Romualdo. O Copla Campo, nós fizemos no modelo que estamos hoje, e você acompanha isso desde o primeiro, né? Desde quando a gente começou a fazer esse tipo de evento, eu me lembro você lá sempre a postos ali, né? Às vezes só fazendo anotação ali para fazer suas publicações e tal. Obrigado por isso, você tem acompanhado bastante conosco lá. É um divulgador do nosso negócio, né? Eu sempre gostei do agronegócio, né? E por tabela você acaba tendo relações bastante bacanas, né? Com as lideranças do setor, né? Sim, e muito positivamente. Claro, sem dúvida. Não é nem um elogio falso, não, mas é bom contar com pessoas como você que transmite isso, repassa informações, né? É bacana isso, né? Mas de uma forma muito positiva, muito séria. E o Copla Campo, assim, tem 3 pilares de sustentação, e você vai ver que responde a sua pergunta. O primeiro deles é o pilar mostra da Copla Cana e do cooperativismo. Então, institucionalmente, é muito importante você ter eventos dessa natureza, onde expõe a sua cooperativa aos próprios cooperados e também à população, né, que vive à volta dessas cooperativas. O outro pilar é o pilar vitrine tecnológica, porque ali tem tecnologia à mostra, à vista das pessoas que vão lá visitar. E ali você tem, pelo menos uma reunião, a gente fez uma conta por baixo, de quantas pessoas estavam trabalhando, mostrando aquelas tecnologias, conversando com produtores, conversando com os visitantes, orientando, explicando, mais de 500 pessoas em um só ambiente falando de tecnologia. Falando de tecnologia de sementes, de variedades, de insumos, de controle fitossanitário, de nutrição de plantas, de máquinas, agricultura de precisão, inteligência artificial. Olha, isso num evento só, né? Maravilha. Eu costumo brincar até, né? Eu falo que hoje, com o CTC, por exemplo, Centro de Tecnologia Canavieira, né? Você tem cana para plantar no deserto, em cima de uma pedra ou num solo bastante em qualquer adequado. Lugar do mundo e o ano inteiro. Inteiro. Então, a gente está mostrando isso. E é uma riqueza tão grande, né, essa amostra, que começa a chamar a atenção até de outros países já. É um evento, não é um evento pequeno, também não vou ser falso modesto, mas é um evento hoje que já está em calendário do Brasil inteiro, né? Nós recebemos equipe da China, da Argentina, recebemos gente da África, e outros países que vieram visitar esse ano aqui, né? Uns que estavam passando por aqui em visita, outros que vieram aproveitando o evento, né? E um outro pilar que é importante é o pilar de negócios. Tudo aquilo que está à mostra, tudo que nós temos e trabalhamos, nós temos campanhas de negócio para os nossos cooperados lá também. Então, veja, é sustentável, né? Cooperativa, cooperativismo,
vitrine tecnológica. Imagine o que há de mais moderno na agricultura tem sido apresentado lá. E negócios. E aí nós temos um encontro, fora o network, né? Encontro fora de amigos e o encontro de muitos técnicos, muita capacidade. Muitos especialistas. Então, são momentos singulares, viu? Quando a gente fala em novas tecnologias ou a vanguarda tecnológica, nós temos aí como um modelo, sei lá se pode ser considerado um exemplo ou algo que tipifique isso, que são os drones. Hoje, os drones eles se tornaram uma realidade para a agricultura de forma geral? Total. É uma realidade. E drone começou parecendo com brincadeira, né? Primeira vez que eu vi um drone era era para criança, era coisa para criança. Parecia que tinha lá o joystick ali, alguém brincando e tal. Mas o drone, ele veio revolucionar de fato. Porque, na realidade, nós temos assim, olha, podemos usar o drone para fazer pulverizações, controle fitossanitário, controle de maturação de plantas, fotografar esses ambientes de uma forma a gente enxergar os problemas que tem dentro dessas lavouras. Né? Nós podemos fazer georreferenciamento com drone, acompanhamento de áreas. Então, assim, é uma facilidade. E, assim, pensando na facilidade, eu não preciso mais ter um joystick e ficar... Não, eu tenho um programa de computador. Né? Fica dentro da sala e a gente faz o georreferenciamento de áreas com uma fotografia, com uma medição de drone, numa medição só. Coloca todos os pontos geográficos, imagine isso. E a gente começa a fazer o quê? Montar um banco de dados. Aí usar o Big Data. Esse banco de dados me ajuda a transformar isso em algoritmo. Aí você aperta um botãozinho ali do seu smartphone, ele levanta voo, trabalha em toda a área que você quer trabalhar, seja com pulverização, ele faz sozinho. E esses modelos são fundamentais para o desenvolvimento científico. Com certeza, com certeza. Hoje nós trabalhamos com alguns drones, dentre eles um drone de indústria chinesa. É uma das grandes qualidades em drone. Tem drone hoje até de 50, 60 quilos de capacidade. Né? Um drone com uma simples câmera fotográfica e um drone que carrega nutriente, pulverizações. Em áreas pequenas, em áreas de pequenos produtores também ajuda muito. O Arnaldo Otélio brincou uma vez e falou assim: Romualdo, imagine só, olha a chuva que deu hoje, né? Era um dia chuvoso. Imagine lugar que você só entrava com trator. Você não vai entrar nem com trator lá. Então, se não é o drone para salvar aquela lavoura, a gente estaria perdido. Era numa safra correndo sério risco. E tem um outro ponto positivo. Nós temos assim um cuidado muito grande com relação a pulverizações, né? Meio ambiente. Então, ele é muito localizado. Não tem deriva, né? Não tem perda. Não tem perda, não tem... O risco é muito pequeno. Né? Então, nós temos aí uma tecnologia que muita gente vê o drone como uma diversão. E isso era uma reclamação, inclusive, dos ambientalistas. Você passa com um avião, por exemplo, você joga o produto que é contaminante em lagoas, em ribeirões, em nascentes. Isso está minimizado. Está minimizado, principalmente quando você fala assim, olha, nós temos área de proteção muito perto. Então, nós temos como guiar, como distanciar, fazer as distâncias corretas. Né? Então, assim, um monte de possibilidades do uso de drone que a maioria das pessoas já conhece o que é o drone, por exemplo. Para fazer o vínculo com a conversa inicial que nós tabulamos aqui, você tem o Hub Avance. E esse Hub, ele nasce no momento em que isso virou, de certa forma, moda, como você costuma observar, mas ele se solidificou para fazer a ponte entre novas tecnologias, tendências do setor, famílias, a juventude, e tudo está agregado nesse universo super estimulante, né, que são os hubs hoje.
O Hub Avance, na realidade, é um departamento da cooperativa que pensa em inovação. Inovação, né? As startups e tal. Nasceu em 2018. E quando começamos a trabalhar com o Hub Avance, estava uma moda danada. Ninguém sabia nem o que era Hub, ninguém sabia o que era startup. Eu lembro. O que faz tudo isso, né? E a gente começou a trabalhar, falando, nós precisamos de inovação. Nós não podemos ficar... Não é ficar para trás de alguém que está fazendo isso. A gente precisa estar atualizados com o nosso negócio. A gente precisa conhecer. Então, tem um departamento, né, que é um hub, né, um termo em inglês, né, para um cubo ali de inovação, um espaço onde se pensa em inovação 24 horas. Se pensa em novas empresas, pensando em novos produtos e tecnologias, que tem a ver conosco, a gente traz para dentro da casa. Ou seja, o problema está no campo. Aí vem aquele problema, preciso solucionar aquela questão. E algumas startups, por exemplo, têm soluções para algumas questões. Então, a gente vai conhecer, vai trabalhar com isso e tal. Mas o importante disso, o Hub vem ao encontro de uma necessidade hoje nas corporações. Como nós somos uma sociedade de pessoas, e a gente também, quem trabalha na cooperativa, são pessoas, né, que tocam um negócio, profissionais que tocam um negócio Coplacana hoje. A gente precisa ter um ambiente onde se pensa em inovação e repassa isso também. E nos provoca a uma cultura de inovação. É um ciclo, né? Vira um ciclo do vicioso no bom sentido do termo. Inclusive hoje, na data de hoje, nós estamos lançando um programa interno, chama-se Programa de Inovação Coplacana. Esse programa de inovação, com regras estabelecidas, né, mérito, publicações e tal, fomentando aos nossos colaboradores, nossos colegas de trabalho, que coloquem as suas ideias em benefício do nosso negócio, provocando eles a botarem as ideias no papel. Uhum. E nós temos um programa muito bem arquitetado para contemplar e fomentar a cultura de inovação. Pensando nisso, tem que ter a cultura do cooperativismo, a cultura colaborativa, e aí vem a cultura de inovação. Olha que casamento. Perfeito. Que beleza isso. Agora, eu acho interessante a gente entrar nessa sua nova missão, porque, afinal de contas, você ocupava um cargo na hierarquia, digamos assim, da diretoria da Coplacana, e agora você vai ser um líder nesse processo todo como presidente da entidade. Como que você vê essa nova fase e o que ela significa para você? Pergunta boa, pergunta clássica para quem está iniciando, né, mais uma jornada aí na Coplacana. Nesses meus 31 anos, eu vim aprendendo... 31 anos de cooperativa, de Coplacana. Eu entrei na Coplacana dia 5 de abril de 1993, mas já conhecia a cooperativa quando eu vim para Piracicaba, comecinho de 86. E a sua formação é? Eu sou agrônomo. Agrônomo da Exalc, não? Eu me formei em Paraguaçu Paulista e fiz mestrado aqui na Exalc. Okay. Meu mestrado foi feito aqui na Exalc. E eu vim para cá em 86, já conhecia a cooperativa logo de início, né? E trabalhei um tempo com a cooperativa, com insumos e tal. E depois, em 93, apareceu uma vaga na cooperativa, eu fui contratado pela cooperativa. Comecei trabalhando numa filial em Cosmópolis e depois fui convidado para permanecer na matriz, no Departamento Técnico Agronômico, à época, que prestava serviço para duas entidades, tanto a AFOCAP, que é a Associação dos Fornecedores de Cana, e pela Coplacana. Então, eu tenho uma vida dentro da Coplacana, né? De antes, conhecendo de antes, trabalhando em outra empresa, e depois dentro dela. Então, nesses 31 anos, eu venho trabalhando, dando assim o meu máximo, naturalmente, como profissional, trabalhando na cooperativa, e fui sendo convidado para participar disso, para participar daquilo, né? Foram me dando ali os pesos nesse tempo todo, né? Ou seja, sobrou um abacaxi, chama o Marcão. E cooperativa era assim. Nós éramos em poucas pessoas à época. Não tinha
não tinha um sujeito para levar a caneta e outro para levar o papel e um para escrever. Eu tinha que levar a caneta, papel e escrever. Selar, botar no correio, tinha que ser assim o negócio. E aí, né, você vai se afeiçoando pela empresa que você trabalha. E, assim, uma coisa importante, você vai se afeiçoando pelo modelo cooperativista. E que, para mim, hoje é um modelo de vida. É difícil pensar em alguma coisa se não for pensar no modelo. Isso é automático, né? E, nesse tempo todo, passado um período, eu fui convidado para fazer parte do Conselho de Administração, né, numa chapa do Arnaldo e do Coral. Tendo quem como presidente nesse início? Nessa época, no início o Arnaldo, presidente, o Coral era vice, e eu fui convidado para fazer parte de uma das chapas lá e permaneci esses 2 últimos mandatos aí como diretor administrativo dentro do Conselho de Administração. Okay. Olha, ter dois professores desse aí, se eu não passasse pelo menos com nota 8, não é possível. Então, aprendi muito, tanto com o Coral quanto com o Arnaldo, que são líderes, né, já de muitos anos aí dentro do cooperativismo, no setor canavieiro também. E eu fui aprendendo tudo isso. E depois, vencendo 2 mandatos que há necessidade você pode ser só eleito por 2 mandatos consecutivos. E aí, falaram, Marcão, e agora, meu camarada? É sua vez. Você está aqui na listinha. Vai montar uma chapa, vai trabalhar por isso? Eu estou aqui por o que for preciso. Estou aqui para o que der e vier, pensando na cooperativa, claro, e pensando naquilo que eu tenho capacidade de fazer, é trabalhar pela cooperativa e pelos cooperados. E assim foi, né? E aí, dia 26 passado agora, com a eleição, com a AGO, o Arnaldo continua no Conselho como vice-presidente. Para mim, né, de grata satisfação, ele aceitou ficar, porque, assim, olha, não confunda um continuismo com uma continuidade de um grande negócio. E é interessante porque eu quero saber, a próxima pergunta, né? Qual vai ser o diferencial de Marcão na liderança? Cada um tem um jeito, né? Cada um tem um jeito de se colocar mediante a sociedade, de trabalhar. Mas a grande importância disso tudo não é o que vai ser na minha gestão, né? É a continuidade dos bons feitos que eu também participo já há dois mandatos anteriores como diretor de administração, diretor administrativo. E aí são coisas assim, como administrar é a cabeça de liderar um quadro social grande de 900 e tantos colaboradores, né? Ter um conselho muito coeso, muito focado na gestão, na boa gestão do negócio, que é a gestão de uma cooperativa hoje. Nós somos hoje são funcionando 37 ou 38 filiais, mais algumas por vir aí. Então, são mais de 40 unidades estratégicas de negócio que nós temos hoje, né? Todos esses estados aí. Imagine que você tem que liderar e tem que trabalhar muito aí. Então, não existe uma diferença. Existe diferença como pessoa, como jeito de tocar algumas coisas, mas pensando assim, na governança, nas regras, nos princípios do cooperativismo, nos princípios da Coplacana, num planejamento estratégico muito bem formulado, que eu também participo da elaboração e da gestão disso. E como nós trabalhamos na governança, um legado muito bacana do Arnaldo, né, é pensar assim, olha, nós temos que melhorar o sistema de gestão da Coplacana. Sempre. Nós temos que implantar a governança. Nós devemos ter só 2 mandatos. Olha só, isso aí, para líderes, né, é um ato assim, grandioso. E exemplar. Né? De humildade, até eu posso dizer, sabe por quê? Porque boa parte, às vezes, quer permanecer o resto da vida. Acho que é vitalício. Que é vitalício. Você vê o Coral, muitos anos se dedicando ao cooperativismo, é um homem que quer a sucessão. Né? Eu estou sucedendo o Arnaldo, ele apoiando,
Ele agora faz parte do conselho consultivo nosso, porque a gente precisa de gente que entenda do negócio, né? Então, nós temos um conselho consultivo para abrigar consultores externos, enxergando a cooperativa e dando as suas sugestões no processo de administração de um grande negócio. Transparência. Nós estamos trabalhando com uma sociedade que nós fazemos parte, mas a gente foi eleito para administrar por todos esses. Então, só complementando, então, talvez não é um diferencial na minha gestão enquanto presidente, mas é a continuidade de uma boa gestão, pensando na governança, na seriedade das pessoas e lembrando que eu tenho que fazer por pessoas. Passou mais do que ser levantar para ir para a Coplacana trabalhar. Eu estou indo cumprir uma missão. Muito bem, isso é seríssimo. É muito sério isso. Marco, eu tenho duas perguntas, elas são chatas, mas eu acho importante a gente tocar, até para fechar o raciocínio. Como eu acompanhei, eu acho legal você falar em que pé está hoje. O fechamento, por exemplo, da usina Santa Helena, ela trouxe certo transtorno para um setor de produtores canavieiros, né? Porque eles tinham a facilidade de entregar naquele posto e, de repente, com o fechamento da unidade, passaram a entregar em outros lugares, muitas vezes mais distantes, com custos adicionais. Como que está essa relação dos produtores e a usina Santa Helena, ou melhor, a ausência da usina Santa Helena? Bom, é uma pergunta muito interessante de se fazer, séria de responder, mas, ao mesmo tempo, eu acredito, tudo passa, mas, atrás, junto desse passar, tem custos adicionais que interferem num grupo de pessoas, que interferem no bolso das famílias, e talvez isso, né, podia ter sido um pouquinho mais bem combinado e ajustado para não existir uma dificuldade muito grande que os produtores, que os cooperados e fornecedores de cana acabam tendo com o fechamento de uma unidade que tem lá suas décadas de funcionamento e todo mundo estruturado, né, organizados para entregarem a sua cana naquele local. Porque o fechamento foi de surpresa. Você sabe que assim, sempre corre ali, né? Tem uma fumacinha daqui, uma fumacinha de lá, tem algum fogo, né? Então, isso foi até que se consolidou. Mas se consolidou, de repente, de uma safra para outra. E aí, o que acontece? Você está preparado, né? O teu número de máquinas, teu número de caminhões, de colhedoras, de cana, toda a tua estrutura de manutenção do seu canavial e estrutura de colheita e transporte e entrega dessa cana estava dimensionada. De repente, se aumenta o tempo de viagem, aumenta a distância dessas viagens, tudo isso começa a bagunçar tudo. Ter custos adicionais para esses produtores. Fora que, numa super safra, por exemplo, você não consegue entregar toda aquela cana dentro do planejamento que existia. De repente, você tinha aí uma distância de 20, 30 quilômetros para entregar a cana numa usina, você passou a ter 60. Então, tudo isso, o cômputo disso aí, ele chega a ser desastroso do ponto de vista do produtor que está lá na área, né? Mas, enfim, a realidade é essa. Essa cana foi distribuída para as outras unidades daqui de Piracicaba, mas isso interferiu, sim, interferiu em custos para o produtor, cana que ficou em pé, né? Então, existe assim, o ajuste ele demora, mas está sendo feito. Está sendo feito. Então, as instituições se pronunciaram do lado do cooperado, do lado do fornecedor de cana, mas quando você é dono de um negócio e você fala, eu vou fazer aquilo que eu bem entender, ou que eu precisar fazer, você não consegue obrigar ele a continuar funcionando, né? Esse é um ponto. Quem é dono da usina é nós somos aqueles que têm contrato com a usina. Mas, enfim, é uma situação muito delicada, prejudicou bastante e não foi muito bom para o produtor, não. Foi, aliás, desastroso. Um pouco traumático, digamos. Bem traumático, traumático. Isso aí. E outra questão também que eu acho complicada foi com o início da guerra, ou acirramento da guerra, digamos, entre a Rússia e a Ucrânia,
com a invasão da Rússia, da Ucrânia pela Rússia, né? Então a Ucrânia estava lá quietinha e de repente tem um inimigo em casa e começou aquele desentendimento radical. É uma guerra grave. Só que trata-se de uma região que fornece insumos, adubos, ou seja, matéria-prima de extrema importância para o agronegócio nacional brasileiro. Como que foi encarar esse cenário? Eu estou lembrando aqui uma coisa, você está falando de insumos, né, de fertilizantes. Tem uma outra coisa também, um outro insumo fundamental para o funcionamento das termoelétricas na Europa, carvão. Uhum. Imagine, e o carvão para lá, a produção de energia para lá, tem mais a ver com o frio do que simplesmente tocar indústria e iluminação das grandes cidades, das cidades. Ou seja, afeta direto a vida inteira do sujeito lá, né? Então, o carvão também deu um baile danado aí com relação à produção de energia na Europa, principalmente. Mas, em se tratando de insumos, se tratando da relação agro e a guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia, a Rússia, tanto Rússia quanto Ucrânia, são 2 países exportadores de matéria-prima fundamental para a formulação de fertilizantes. E isso afetou, num primeiro momento, né? O mercado teve lá os problemas com o transporte desses fertilizantes. O mercado mundial. O mercado mundial. E aqueles países que têm agricultura muito forte, seja Estados Unidos, seja alguns países da Europa, mas em menor tamanho, e Brasil. Imagina que o Brasil é um dos maiores produtores de alimento e do agro do mundo, né? Se a gente pensar daqui a uns anos, talvez o Brasil vai ser responsável aí por 40 e poucos % da produção de alimento para sustentar o mundo. Então veja o quanto que a gente precisa também de matéria-prima para a formulação de fertilizantes e fazer nutrição de plantas, né? Que é base, hoje é base da produção. O que aconteceu? Esses produtos começaram a ter problema para embarcar nessas regiões de guerra. E a gente ficou à mercê desse movimento. E o mercado veio, vai faltar adubo, vai faltar fertilizante, o mundo inteiro entrou numa pavorosa danada aí. E o Brasil, principalmente, que é um país que depende também muito grande, tem uma dependência muito grande tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Resultado, preços foram lá na Lua, preços altíssimos de fertilizantes, mais do que dobraram de preço. Só que essa falta que se dizia que ia acontecer de fato não foi tão intensa. Depois começou de novo, os navios começaram a sair. O que aconteceu? Ter mais disponibilidade de fertilizantes. O que aconteceu com o adubo que estava estocado? Porque tinha que ter adubo, tinha que ter fertilizante para fornecer para os produtores. Resultado, a maioria das empresas de distribuição de fertilizante, mesmo as formuladoras do Brasil, ficaram com uma gíria e ficaram com um mico na mão. E esse mico era um preço mais do que o dobro. Então, uma parte desse fertilizante que todas essas empresas aí compraram e tiveram estocada, tiveram prejuízo. A lógica invertida do mercado, comprar na alta para vender na baixa. E isso não foi uma estupidez, não, foi uma pressão de mercado muito grande, onde o que existia é que a guerra estava continuando muito forte e os portos lá estavam sendo bombardeados e não tinha como sair navio. Então, para chegar um navio de lá para cá é muito tempo. Então, você tem que fazer um planejamento muito antes, né? São meses e meses para atender um pedido que foi feito lá o ano anterior, tudo. Então, esse planejamento é de médio e longo prazo. Eu não consigo comprar um fertilizante e daqui uma semana está parando aqui dentro da cooperativa. Então, tudo isso afetou muito. Uma parte você teve que bancar, você teve que custear essa diferença de preço. Ainda bem que a Coplacana, graças a Deus, é muito bem administrada, né? Não tem
não tem os seus exageros como outras cooperativas e outras empresas tiveram, e a gente conseguiu ajustar, mas a gente ainda sofre um pouco, absorveu o impacto, mas a gente ainda pena um pouco com alguns produtos que ficaram estocados. E agora, durante 24, isso vai se acabando de ajustar e a vida vai seguindo com preços menores, insumos menores. Recuperando a normalidade. Recuperando a normalidade. Marcão, estamos chegando no final dessa conversa. Eu gostaria, se você tiver um apanhadinho aí para fazer as suas considerações finais, fique à vontade. Olha, muito obrigado aí pelo convite, viu? Se já passou 1 hora, nós estamos aqui parecendo um bate-papo num balcãozinho tomando uma cerveja, batendo um papo, né? Isso é que é bom, que a gente fica um pouquinho mais livre, mais solto. Mas o importante, chegar a mensagem para quem nos vê e nos ouve, que o cooperativismo ele é fantástico, né? O cooperativismo, em qualquer dos ramos, ele é fantástico. Ele é fundamental no núcleo social, porque nós temos um ganho social muito grande, nós temos um ganho de capacidade, ganho em pessoas, estrutura familiar, estrutura de produção bastante intenso. Então, colocar para que essas pessoas entendam o que faz uma cooperativa, a beleza de estar numa cooperativa e ter uma cooperativa como a Coplacana, aqui em Piracicaba, patrimônio de Piracicaba. Eu não sou piracicabano. Não chega natural, a ser um 15, mas tem lá a sua força. Tem lá a minha força. Grande força. É uma grande força. Né? Uhum. Então, assim, pensando na Coplacana em Piracicaba, eu acho um luxo uma Coplacana em Piracicaba. É uma cooperativa muito bem vista no âmbito do país todo e até fora daqui. E a gente faz assim o máximo possível para que a comunidade se beneficie da presença de uma cooperativa aqui, assim como nas outras regiões que nós estamos também. Pensem no cooperativismo, pensem no cooperar, né? Fazer juntos, que a gente consegue crescer, a gente consegue trazer benefícios com a governança, a boa governança, benefícios na área social e na parte ambiental também, do local onde vive. E onde existe uma cooperativa, o IDH é diferenciado, o IDH é alto. E contar com um Marcos Fará na liderança desse processo, neste momento, nesse período. É isso aí, muito obrigado. E eu estou à disposição de vocês. Para qualquer hora precisa bater papo aí, a gente está à disposição. Ótimo. Eu agradeço muito a todos que nos viram também aqui, tiveram um tempinho para nos escutar aqui. Ótimo, ótimo. Então, encerramos mais uma entrevista, né, para o canal Viletim, um programa desenvolvido em parceria com a TV Metropolitana. E é interessante que as pessoas acompanhem o nosso trabalho nas redes sociais. Eu sou Romualdo Cruz Filho, do site viletim.com.br, e muito obrigado.